Fala galera, beleza? Igor aqui. Neste vídeo eu vou estar ensinando para vocês uma estratégia completa que eu utilizo no meu dia a dia e que você também pode usar para passar nas suas mesas proprietárias, porque é uma estratégia que você não precisa estar em frente ao gráfico o tempo todo ou o dia todo. Então, para você que trabalha, tem seu emprego padrão, tem vontade de passar em uma mesa proprietária ou até mesmo ser consistente no Forex, assista até o final desse vídeo que com essa estratégia você vai conseguir fazer tudo isso. Então vamos lá. A minha estratégia ela tem alguns passos, então você tem que primeiro ter noção sobre isso, aprender isso, e depois é uma junção de coisas que vamos estar utilizando. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é entender sobre tendência. Como assim tendência, Igor? Para você entender a direção do mercado, para onde que ele está indo. Vou colocar aqui no tempo gráfico diário, o que a gente tem que entender. A gente consegue identificar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa a partir do momento que ele vai rompendo novos fundos ou novos topos. Então, por exemplo, se o mercado está cada vez rompendo novos fundos, deixando fundos mais baixos e topos mais baixos, isso significa que o mercado está numa tendência de queda. Então, já numa tendência de alta, é basicamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então, se o mercado está cada vez deixando novos topos, significa que ele está numa tendência de alta. Beleza. Aprendemos a identificar como funciona uma tendência, então vamos já entender sobre liquidez. O que é uma liquidez? Funciona da seguinte forma. Você provavelmente já deve ter feito algumas entradas e ser só estopado e falado assim, ah, caraca, só me estopou e depois o mercado explodiu. Provavelmente já aconteceu com você. Então, isso que acontece são movimentos de capturas de liquidez, ou seja, são movimentos que servem apenas para estopar quem estava comprado ou quem estava vendido e continuar o seu movimento. Por exemplo, aqui. Suponha que esteja várias pessoas que tinham comprado aqui por causa desse suporte. Aí o que acontece? O mercado ele só rompe esse movimento e volta com muita força. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo, mas o tempo todo mesmo. Por exemplo, aqui tem este outro fundo. Você acredita que o mercado vai respeitar esse fundo? Ele vem, só estopa e volta com muita força. Então, isso são regiões de liquidez ou regiões de stop runners. Como assim? São stop runners, são caçadores de stop. Então, isso daí a gente também tem que estar utilizando. Então, primeiro, a gente vai estar utilizando as tendências para saber a direção que o mercado está indo. Segundo, identificar a liquidez. E agora, identificar o imbalance e também a nossa Fibonacci que vamos utilizar. O imbalance é o seguinte, é uma região de desequilíbrio no preço que o mercado ele tende a vir buscar essa região. Como assim desequilíbrio? Vou mostrar um exemplo que fica mais fácil para entender. Ó, nota que entre esse pavio e esse pavio aqui, tem todo esse espaço em vago, olha. Todo esse espaço em vago. Entre esse pavio e esse pavio. Tem esse espaço em vago aqui. Deixa eu tirar e colocar, ó. Aqui e aqui. Então, essa região de preço é uma região onde o mercado ele tende a vir corrigir, é como se fosse um gap. Ele tende a corrigir essa região para depois continuar o seu movimento. Ele tende a preencher essa região que está vazia. Aqui é a mesma coisa, olha. Entre esse pavio e esse pavio. Tem essa região em vago aqui. Teve esse desequilíbrio de preço. Então, o preço ele tende sempre a corrigir e preencher este movimento. Então, isso acontece o tempo todo. Olha. Outro imbalance aqui. Entre aqui e aqui. Deixa eu tirar a caixinha e colocar de novo. Entre esse pavio e esse pavio, tem essa região em vago aqui. Então, isso acontece em vários locais. Aqui também. Então, tá. Os passos que a gente já teve até agora. Primeiro, identificar a tendência. Aprender sobre liquidez, regiões de procurador e caçadores de stop. E agora sobre imbalance. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente juntar tudo. Então, a minha estratégia funciona da seguinte forma. Vou pegar um replay aqui de trás, só para vocês conseguirem entender. Fica mais ou menos daqui. Ó, a gente estava numa tendência de queda, e aqui atrás, a gente tem para analisar essa região aqui de suporte. Deixa eu marcar aqui atrás. E tínhamos também essa região de suporte aqui em cima. Só que funciona assim. Nós não vamos operar suporte e resistência. Não, de forma alguma. A única coisa que a gente vai fazer, a gente utiliza essas regiões para esperar o mercado dar alguns padrões para a gente. Então, funciona da seguinte forma. Começamos no diário, então a gente desce o tempo gráfico para 4 horas. Nessa região de cima,
não teve muita coisa para a gente fazer. Então, vamos marcar nessa região aqui de baixo. Olha, essa região aqui de baixo, este fundo. A gente vai lá na frente e vamos analisar. Primeiro, identificamos a nossa região de suporte, ou a nossa região de interesse. A gente vai sempre analisar, procurar essa região no diário ou até mesmo no H4. Identificamos que é este fundo aqui atrás, a gente não vai fazer nada aqui. O que a gente vai esperar? O mercado, ele mostrar para a gente uma região de liquidez. Ele ainda não teve isso aqui. Não teve. Vou voltar um pouquinho mais o replay. Fica mais fácil de entender. Não teve ainda. Ou seja, o que a gente precisa? De um movimento que stop todo mundo, que deixa claro que vai comprar. Então, até agora, o único movimento de liquidez que a gente teve foi esse daqui. Beleza? Rompeu este fundo. Então, o que a gente faz? Só vamos saber que isso foi um movimento de liquidez para estopar todo mundo a partir do momento que ele volta e rompe o último topo, o movimento que fez gerar liquidez. Gravem isso, o movimento que fez gerar liquidez. Então, se romper aqui, a gente continua com as nossas análises. Perfeito, rompeu o topo. Então, temos aqui agora um novo viés. Agora estamos com um viés de alta, ou seja, o que a gente teve aqui? Uma captura de liquidez. Igor, como assim uma liquidez? Captura de liquidez. Isso aqui é uma região de suporte, lá de trás. Todo mundo, ele deu a entender que isso daqui iria subir a partir dessa região de preço. Então, todo mundo fez o quê? As pessoas que operam apenas uma análise gráfica normal, sem ser muito detalhado sim, coloca uma compra aqui, um stop aqui embaixo, quer colocar um alvo lá em cima. Então, fez esse movimento para estopar todo mundo e depois volta com força. É aquele exemplo que eu dei no início. Normalmente só me estopou e continuou subindo. Então, o que a gente faz aqui? Agora aqui, rompeu este movimento. Isso aqui a gente vai chamar de quebra de estrutura. Toda a região, tudo que é uma estrutura de mercado, por exemplo, uma linha de tendência, uma resistência, um suporte, uma lateralização, tudo isso a gente chama de estruturas de mercado. Não vamos ficar querendo encher linguiça, colocar 10, 20, 30 nomes diferentes aqui na tela, sendo que é tudo a mesma coisa. Então, só apenas com essas duas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui, tá perfeito, você não precisa mais que isso. Então, beleza. Tivemos a nossa quebra de estrutura, tivemos a nossa liquidez. Olha, esse movimento fez gerar essa varredura de liquidez aqui, estopou todo mundo. Então, a partir do momento que rompe essa região, nós vamos traçar a nossa Fibonacci desde aqui de baixo, do início do movimento, até aqui em cima, então nosso topo. E na região de 7961, nós podemos descer o tempo gráfico para 1 hora, para identificar uma região um pouquinho mais limpa, com stop um pouquinho mais curto. Então, deixa eu ver aqui em 2 horas, se fica mais claro. Em 4 horas mesmo. Podemos pegar na metade desse 61 e do 79. Uma compra aqui, o stop abaixo deste último fundo aqui. Não precisa ser abaixo deste último fundo neste caso, porque este movimento ele já preencheu esse espaço que tinha em vago aqui. Então, só precisamos aqui, alvo 1 para 3. Não precisamos mais que isso. Então, vamos ver. Ativou a nossa ordem. Perfeito. Take profit aqui. Nota que estamos operando no tempo gráfico de 4 horas. Essa ordem demorou aproximadamente 6 dias. Demorou 6 dias. O que acontece? Funciona da seguinte forma. Se você trabalha, você não vai ter tempo de estar lá em frente ao gráfico o dia todo, tipo 5, 6 horas por dia analisando M5, analisando M1, analisando M15. Você não tem tempo para fazer isso. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, se você quer passar numa mesa proprietária, você vai arriscar 1% numa operação como essa. E em poucos dias você já vai fazer 3%. Ou seja, o risco-retorno é de 1 para 3. Se você está arriscando 1%, você vai ganhar 3%. Essa ordem demorou muito, demorou 6 dias. Mas tá, como o tempo gráfico é alto, você não vai operar apenas um par de moeda. Você vai operar 5, 6, 7 pares de moeda. Isso você pode operar muitos. Por quê? Porque o tempo gráfico é alto. E você também não precisa ficar em frente ao gráfico o tempo todo. Você pode plotar lá seu buy limit,
o seu sell limit, deixar posicionado e fazer seguir sua vida. O que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas que querem entrar no mercado financeiro já quer que com o primeiro mês, o segundo mês, fazer com que isso torne sua renda principal, que é o que os vendedores de ilusão dizem por aí, mas isso não vai acontecer. Infelizmente não vai acontecer. O que você pode estar utilizando de início é tornando isto como uma renda extra, para depois de alguns anos, se você tiver uma reserva muito boa, aí sim tornar o mercado como sua renda principal. Então, este é um exemplo da estratégia. Vou pegar mais alguns outros exemplos aqui de venda. Vou pegar no caso do... Vou pegar o ouro mesmo. Vamos pegar o ouro, desde aqui de trás. Desde aqui de trás. Beleza, vamos ver o que a gente consegue entender aqui. Primeiro, continuando, a gente começa no tempo gráfico do diário. Vamos marcar essas nossas regiões de resistência, nossos pontos de interesse. Tem essa região de resistência aqui e tem essa aqui de cima. O que a gente vai fazer? Não vamos operar suporte e resistência. A gente só marca essa região para, a partir disso, esperar alguns movimentos. Então, vamos lá. Vou descer para o tempo gráfico de 4 horas e vou dar play aqui. Até agora, nada para se fazer. Simplesmente rompeu. Beleza? Nós não vamos operar suporte e resistência, lembra? O que acontece aqui? Todo mundo que estava vendido foi simplesmente estopado. Porém, para a gente não teve nenhum critério de entrada. Por quê? Vou estar desenhando aqui o exemplo de entrada e de como funciona. E depois já vamos para o ouro, que provavelmente ele vai ter um exemplo assim. Então, funciona da seguinte forma. Se estamos numa tendência muito forte, seja de baixa ou seja de alta, o mercado ele está assim. Ó, tendência muito forte de alta. Como a gente sabe, toda hora deixando novos topos e novos fundos. Topos mais altos e fundos mais altos. Então, estamos claramente numa tendência de alta. O preço vai e chega numa região que a gente olhou lá atrás, uma região de resistência, algum ponto de interesse nosso. Então, o que a gente faz? Só vamos procurar uma venda a partir do momento que o mercado ele mostrar uma tendência de queda. Ou seja, o que precisa para mostrar uma tendência de queda? Que o mercado ele rompa novos fundos. Isso aqui é uma tendência de queda, isso aqui é uma tendência de alta. Parece ser simples, mas isso é muito importante. Então, ó, o que a gente precisa? Está numa tendência de alta, muito forte de alta, o que a gente precisa? Que o preço rompa o último fundo significante. Isso após tocar numa região de interesse nosso lá de trás. Suponho que isso aqui é lá no diário que a gente está analisando. Então, isso aqui ele fez uma quebra de estrutura. Quebra de estrutura aqui. E podemos considerar isso daqui como uma varredura de liquidez. Varredura de liquidez, ou seja, fez um movimento que estopou todo mundo, que estava vendido aqui. Podemos até colocar este movimento aqui, para você entender melhor. Fez este movimento que teve a varredura de liquidez, estopou todo mundo. Voltou, rompeu o movimento que gerou a varredura de liquidez. Isso é muito importante. Tem que romper o movimento que gerou a varredura de liquidez. Rompeu este movimento. E ele volta. Nós traçamos a nossa Fibonacci. Procuramos uma região de imbalance. Aí sim, fazemos a nossa venda. Porém, é o seguinte. Grava aqui. Temos dois cenários. Este aqui é um cenário quando não é uma tendência muito forte de alta. Este cenário aqui é quando não é uma tendência muito forte de alta. Tipo, é um movimento normal de mercado. Ou até mesmo se fosse a favor da tendência macro lá do semanal. Como se fosse isso daqui. Então, grava este movimento. Se for o caso, você tira uma print. Deixa eu puxar o zoom aqui para você tirar uma print. Isso daqui é um movimento normal. Um movimento quando é uma tendência muito forte de alta, igual o caso do ouro que a gente estava analisando agora há pouco, que a gente vai voltar. A gente tem que fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso daqui. A gente tem que fazer o seguinte. Teve a varredura de liquidez, teve uma quebra de estrutura, a gente precisa esperar outra quebra de estrutura. Outra quebra de estrutura. Por quê? Quando o movimento é muito forte de alta, só porque ele fez um rompimento
do último fundo, não significa que a partir disso mudou uma tendência de queda. Tipo, por exemplo, tá dia subindo, dia subindo, dia subindo. Só porque rompeu o último fundo, não significa que a partir daí já vai começar a descer. Não, tô falando uma linguagem bem simples para que você possa entender. Então, ó, não só porque rompeu esse último fundo, que ele poderia muito simplesmente fazer isso daqui, ó. Simplesmente fazer isso. Apenas pegar isso aqui, se tornar uma liquidez, apenas para estopar todo mundo que estava aqui e continuar subindo, continuar seu movimento. Não. Quando uma tendência é muito forte de alta, a gente precisa esperar 2 rompimentos. Para aí sim, a gente traça a nossa Fibonacci aqui. Aí sim a gente faz nossa venda. Então, quando o movimento é muito forte de alta, é esse padrão aqui que a gente precisa. 2 quebras de estrutura. Então, você tira uma print aí. Tirou a print, então vamos continuar com algum exemplo aqui no ouro. Continuar o nosso replay aqui. Voltamos para o diário, vamos analisar. Deixa eu só apagar esses desenhos aqui em cima. Se você não tirou print, é só voltar aí no vídeo aí. O que a gente tem aqui? Essa região de resistência. E temos aqui atrás essa região aqui, ó, que é chamada por muitos de order block. Mas é apenas uma região de engolfo que teve bastante negociações aqui e o mercado desceu com força. Então essa aqui é uma região importante também. Então o que a gente faz? Volta para o tempo gráfico do diário e espera aqueles padrões que eu acabei de mostrar para você ali. Então, ó, vamos dar play aqui. Não rompeu nenhum fundo significante, nada que a gente faça aqui. Aqui, rompeu este fundo. E deixou este fundo aqui. Então, para a gente começar a procurar uma venda, eu acabei de falar, a gente precisa que rompa este fundo aqui. Então, vamos ver. Não, não foi. Então, já apago isso daqui e vamos esperar o próximo movimento. Tocar na nossa próxima região. Perfeito. Estou com a nossa região aqui. O que a gente faz? Muda o tempo gráfico para H1 e vamos analisar. O que ele teve aqui até agora? Tivemos essa quebra de estrutura, este rompimento aqui, essa quebra de estrutura, e temos este fundo aqui. Então a gente precisa que ele rompa este fundo uma vez, para aí sim romper novamente e a gente procurar a nossa entrada. Então vamos lá. Ó, o que deu para identificar aqui? Ele meio que criou este fundinho aqui, fez este outro fundo. Então deu para entender, não pra gente, porque o nosso último fundo significante era esse daqui, mas deu para entender para alguns players que isso daqui, após ele fazer isso daqui, teria gerado um movimento de venda. Então isso daqui pode ser um movimento de liquidez, ou seja, serviu para estopar todo mundo que tinha achado que já daqui ia descer, ia romper. Então o que a gente precisa? Que mesmo assim, continue rompendo aqui, beleza. Rompeu um fundo aqui uma vez. Teve uma quebra de estrutura, deixa eu marcar, quebra de estrutura. Rompeu de novo, perfeito. Teve uma quebra de estrutura, gerou este fundo, teve essa outra quebra de estrutura. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o que a gente faz? Procura nossas regiões de imbalance. Ó, tem uma região de imbalance aqui dentro, entre esse pavio e este pavio aqui. Vamos marcar nossa região de Fibonacci, daqui de cima até aqui embaixo, e plotar nossa venda aqui. Venda aqui, stop aqui. Opa, venda aqui, stop ali em cima. Alvo 1 para 3. Alvo 1 para 3. Beleza, vamos dar play, vamos ver se vai pegar nossa operação. Pegou a operação.
Continuando. E take profit, 1 para 3. Essa operação aqui demorou, deixa eu ver quanto tempo. 4 dias. Mas provavelmente já sairia aqui na projeção da FIBO também. 4 dias então. Vamos continuar. Então, o que a gente tem aqui? O único fundo que a gente tinha significante, após ele ter todo esse movimento de alta, ele tende a corrigir. Agora que começou a romper novos fundos. Então, tínhamos esse fundo aqui, que acabou de romper. Então, se a gente for olhar aqui no diário, aqui para trás, deixa eu ver, não temos nada por aqui que segure o preço. Olha, nota que isso aqui é meio que uma região de imbalance. Então, o mercado ele tende a preencher esse espaço em vago aqui. Ó. Isso daqui é uma região de acumulação, que é o nosso ponto de interesse para a gente procurar uma entrada de compra aqui. Então, aqui a gente já dá para procurar uma entrada de compra. Então, a gente continua com o nosso cenário de queda. Então, vamos voltar lá. Tempo gráfico de 1 hora. Tivemos aqui uma nova quebra de estrutura. Quebra de estrutura. O que a gente faz? Vamos marcar nossa região de imbalance. Essa regiãozinha aqui, ó. Traçar nossa Fibonacci do início do movimento até aqui embaixo. Vamos ver se ele parou aqui. Não. Deixa eu ver onde que ele vai criar um fundo. Criou um fundo aqui. Beleza. Traça nossa Fibonacci a partir deste movimento. Marca nossa região de imbalance. O que acontece? Tem uma regrinha que você tem que seguir, que funciona da seguinte forma. Lembra que o nosso padrão é o seguinte. Teve quebra de estrutura. E o mercado ele tem que, a gente traça a nossa Fibonacci. E pegar uma venda aqui para o mercado descer. Só que, igual ele está aqui, a gente nunca pode pegar uma operação dessa forma. Por quê? O mercado ele voltou com um V. Ele não pode voltar como V igual eu desenhei aqui. A forma... Ih, caramba. A forma correta que o mercado tem que fazer é da seguinte forma. Este movimento que ele volta, ele tem que fazer em pequenas estruturas. Como assim? Ó. Ele tem que voltar fazendo isso daqui, ó, fazendo pequenas estruturas. Por quê? Se ele volta dessa forma que está voltando, está significando que ele está voltando com muita força. Aqui atrás teve muita negociação e teve muitos lotes empurrando isso daqui para cima. Pode ser que daqui ele exploda e continue subindo. Daqui ele faça isso daqui. E stop a gente se colocar uma venda aqui. Então o que a gente tem que fazer? Neste caso, esperar uma consolidação aqui, ou até mesmo este mesmo padrão que a gente procura em um tempo gráfico menor. Ou seja, a gente está analisando em H1, a gente desce para o M15 ou para o M30, M15 e procura esse mesmo padrão que a gente procura aqui em tempo gráfico de 1 hora, aqui dentro dessa nossa região. Ó o que eu falo, ele já chegou com força, olha. Já chegou estourando com força. Não dá para a gente colocar uma venda aqui e já pegar. Vamos ver se vai dar stop. A gente não vai fazer isso, não fez isso, mostrou rejeição. Então o que a gente faz? Para ser mais seguro, vou mostrar para vocês um exemplo, ver se teve aqui. Tá, olha, ele criou. Aqui dentro ele fez a mesma coisa que acontece no tempo gráfico maior, olha. Varredura de liquidez. Estopou todo mundo que achou que ia respeitar esse topinho aqui. Rompeu o fundo que gerou a varredura de liquidez. Então, como já é só uma entrada de confirmação, a gente pode pegar no início desse imbalance aqui. Tipo, ou nesse topinho aqui mesmo. Isso é até bom que a gente diminui o nosso tamanho do nosso stop. Venda aqui, stop aqui em cima. Então, em vez de ser com stop aqui em cima, a gente pega uma venda com stop um pouquinho menor. Vamos botar aqui no início do imbalance, que é onde ele tem de ir. Alvo, 1 para 3. Aqui embaixo desse fundinho aqui. Vamos ver. Tocou? Vamos ver. Foi, perfeito. Mais 1 para 3. Nota que a mesma regrinha que eu uso é simples. Se for olhar de uma certa forma, é simples. Ó,
precisamos de varredura de liquidez, quebra de estrutura, traça a fibra, procura um imbalance e faz a nossa entrada. Então, vou mostrar uma lista de regrinhas aqui, que eu vou estar colocando no meu canal do Discord. Você pode acessar o link através de lá. Que é o seguinte. Notion. Essa regrinha aqui, ó. Essa lista de regrinhas que eu fiz. Que vai auxiliar vocês a fazer suas operações. Então, vou pegar como exemplo aqui, essa operação que eu peguei. Foi uma operação no SD-CAD. Deixa eu colocar aqui no diário. Foi uma operação que eu passei na minha comunidade, olha. Passei essa venda aqui. Eu tenho um grupo do Discord com uma sala de sinais, mas no final do vídeo eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Então foi uma venda no SD-CAD que eu passei aqui em cima, olha. Essa análise foi a seguinte forma. Deixa eu pegar o replay aqui de trás. Ó, o que a gente teve? Essa região aqui de resistência, esse topinho. O que a gente faz? Essa região de resistência. Nós não vamos operar suporte de resistência. Lembrando vocês disso. Vamos esperar ver o que o preço faz dentro dessas regiões. Ó, beleza. Vou descer o tempo gráfico para 1 hora. Até aqui. Temos essa região que foi rompida. Eu não sei ainda se isso foi uma região de liquidez ou não. Só vou saber a partir do momento que romper este fundo. Vamos ver. Não, ó, não rompeu aqui. Não tinha nada pra gente fazer ainda. Então, vamos ver se isso daqui vai ser uma região de varredura de liquidez. Só vamos saber disso a partir do momento que romper este fundo aqui. Fora isso, aquilo ali ainda é uma quebra de estrutura. Nós só vamos saber se essa quebra de estrutura é uma varredura de liquidez quando romper este fundo aqui. Beleza? Beleza. Rompeu com muita força. Então, neste caso, ó, a gente estava numa tendência muito forte de alta do SD-CAD, a gente estava numa tendência forte. Tocou nessa região, gerou essa varredura de liquidez aqui. Podemos até considerar essa aqui como uma varredura de liquidez, também tanto faz. Tanto aqui, porque rompeu tudo com força, foi basicamente a mesma coisa, olha. Então, varredura de liquidez, rompeu o fundo que gerou essa varredura e também rompeu esses fundos aqui de trás, ou seja, demonstrou muita força no mercado. Então, o que a gente faz? Vamos traçar nossa Fibonacci a partir do momento que o mercado começar a corrigir. Cadê? Deixa eu colocar no tempo gráfico de 4 horas. Ó, e rompeu também este último fundo aqui. Então, ou seja, o mercado demonstrou muita força de queda. Então, o que a gente faz? Nossa região de imbalance. Ó, quebra de estrutura, quebra de estrutura, quebra de estrutura. Região de imbalance. Aqui, ó, claro para todo mundo. Ele está voltando com o V. Aquela regrinha, se está voltando com o V, a gente não faz nada. Tem que esperar uma rejeição dentro dessa nossa região. Ó, voltou com V. Até aqui a gente não pode pegar uma venda de cara. Ó, ele está voltando com V. Ele pode simplesmente continuar esse movimento aqui. Esse é um movimento de muita força. Ó, mostrou briga, mostrou rejeição. Venda aqui. Stop, aqui em cima mais ou menos. Alvo, 1 para 3. O mercado derreteu. Fez uma pequena correção, isso aqui é normal. E no momento está aqui. Então, estou gravando esse vídeo sábado à noite. A abertura, provavelmente, ao longo dos dias, o mercado ainda vai aqui. Chegou a pagar 1 para 2. 1 para 2 é praticamente isso daí. Então, são ordens de swing. Então, o que você tem que entender é o seguinte. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você é novo no mercado. Porque você está querendo aprender. Então, se você trabalha, você tem seu emprego normal, que eu recomendo para você. Não saia fora desses caras que operam M1, opera M5. Pode ser pessoas que tenham risco retorno de 1 para 20 aqui, ó, 1 para 10, ou seja,
arrisque 10 e ganha 100. Sim, mas para você chegar nesse nível, cara, vai ser difícil, vai demorar você chegar nesse nível. Eu também não recomendo. M1, M5 é loucura, é coisa de doido, vai afetar a sua ansiedade, vai te atrapalhar, vai atrapalhar muito o seu emocional e assim por diante. Então, de início, opere isso daqui, essa estratégia que eu estou passando para vocês. Tem muita gente que cobra caro por isso daqui, caro mesmo. Na real, eu não conheço muitas pessoas que operam dessa forma. Tem pessoas que colocam 20 nomes diferentes aqui nisso aqui que eu estou operando, 20 nomes diferentes, apenas para encher linguiça, ou seja, é como se fosse um chup-chup. Eu sou do Espírito Santo. Um chup-chup aqui, antigamente você comprava por R$2. Aí veio a época do chup-chup gourmet, começou a valer R$10 um chup-chup. Ou seja, não se deixe enganar pela quantidade de nomes diferentes, sendo que é tudo a mesma coisa. E optem também por operar tempos gráficos altos. Então, o que eu tenho para oferecer para vocês, eu tenho um grupo no Discord, onde eu passo uma sala de sinais, eu tenho um treinamento aqui dentro, ensinando toda a minha estratégia, os outros pontos, como você analisar esses pontos no diário, como você identificar melhor o imbalance e assim por diante. Tenho 8 aulas por semana, aulas no estilo dessa aula que você está vendo aqui, mas são aulas ao vivo, são aulas dia de domingo, dia de quarta-feira. Então são 8 aulas por semana. No domingo, análise semanal e na quarta-feira apenas análise da semana mesmo. Dicas como passar em mesa proprietária, se você precisar de aula individual. Eu vou estar mostrando as outras informações no meu Discord. Então vou estar deixando o link aí, se você tem interesse, pode me mandar mensagem. E é isso daí. Espero que essa aula seja de bom proveito para todos. E deixa o like e compartilhe com algum amigo. Valeu!